Olá, queridos amigos, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Sejam muito bem-vindos também vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, neste culto dominical. Temos muita alegria em ter vocês conosco. Nós estaremos lendo aqui o nome dos aniversariantes desse período, pessoas por quem nós estaremos orando, pela Vera Leal, pelo Jorge Machado, pela Simone Duarte, pelo André Lepletier, pela Rosa Gorni, pela Ana Clara, pela Rejane Simplício, pela Ana Maia, Lígia Felipe Almeida e Rayane Kelly. Também nós estamos agradecendo a Deus por aqueles que aniversariam com relação aos seus casamentos ou batismos, não é? E nós também pedimos a Deus a bênção da cura para os enfermos, Marilac, Rejane e Rosa. Tenho frisado a importância de nós estarmos orando pelo nosso país, pelo Brasil, sempre lembrando a vocês. Orem pelo Brasil, orem pela salvação do Brasil, orem pela restauração do Brasil, orem por um tempo de justiça no Brasil, num tempo de retidão, que aqueles que são bons governantes sejam cuidados por Deus e aqueles que são maus líderes sejam transformados ou retirados também por Deus. Nós pedimos que Deus abençoe o nosso Brasil. Estaremos orando também, como sempre fazemos, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários que estão espalhados pelos campos, não é? E lembre-se das nossas ações dentro do campo da ação social. Nós estamos sempre atendendo as famílias do nosso entorno que passam momentos difíceis, doando bolsas de alimentação. Também estamos enviando caixas de leite para os idosos no Lar Batista do Idoso e também apoiando uma instituição que cuida de dependentes químicos que querem abandonar a sua dependência. É um retiro de homens, se chama Chácara dos Profetas. Vamos estar contribuindo e estar orando por eles. Lembro que nós estamos com as nossas programações nas quartas, quintas e sextas às 19h30, são os programas Oração e Ação, e temos no domingo pela manhã, 8h45, a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, às 10h30, culto presencial na nossa igreja, na sede, na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia, às 10h30, depois às 15h, Escola Bíblica Dominical Kids pelo Zoom, e finalmente à noite nós temos às 19h30 pelo YouTube o nosso culto em família. Vamos orar agora, pedir a Deus a bênção dele sobre o culto, sobre esta mensagem, sobre esse momento que nós estamos juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa, Senhor, este culto de que estamos te prestando, estamos participando. Que o Senhor possa nos ungir com o teu Santo Espírito para pregar e também para compreender, discernir a tua palavra. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa todos esses que estão nos assistindo, abençoa suas famílias, Senhor. Cobre de cuidados, eu te suplico, Senhor, as famílias desses que nos assistem. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ter o nosso momento de louvor, adoração a Deus com cânticos. Vamos lá. Bom dia, igreja, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao culto da manhã aqui da nossa igreja no YouTube. Se você está chegando por agora e ainda não é inscrito no canal, faça isso, é importante, ajuda a igreja no relacionamento com o YouTube e assim você pode, clicando no sininho ao lado também, ser notificado das nossas programações que o pastor Rogério está sempre atualizando aí. E vamos começar cantando uma canção que é antiga e já foi muito reproduzida dos nossos retiros e é uma das nossas marcas também. Vamos louvar o Senhor? Te busco
vozes. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Muito obrigado, queridos do Louvor, que bom poder estar com vocês neste momento. Obrigado pela música, pela consagração de vocês. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, inicialmente. Abra aí. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Ok? Abriu sua Bíblia?
em João capítulo 15? Que bom que você já encontrou. Vamos então pensar um pouco juntos. Quero lembrar a vocês uma expressão popular muito comum. A gente já ouviu isso muitas vezes, você certamente já ouviu, talvez já tenha até dito para alguém. Sabe aquela expressão que diz assim: quem avisa, amigo é? Quem avisa, amigo é. Lembra disso? Pois é. Amigos avisam, amigos aconselham, amigos orientam, amigos chamam a atenção amorosamente, prevenindo. E a Bíblia deixa muito claro que o nosso maior amigo é Jesus. Jesus deixou orientações para nós, portanto que Ele nos ama. O grande amigo Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar, pagando o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos e passar a eternidade no céu com o Pai. Jesus ali em João 15, no versículo 8, num determinado momento diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Essas são palavras de Jesus. Logo após dizer esta palavra, dizendo: olha, vocês devem dar frutos. Ali em João 15, 13 a 16, logo depois, o Senhor vai dizer o seguinte. Veja aí então João 15, de 13 a 16, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus se coloca aqui na posição de nosso grande amigo. Jesus é o nosso maior amigo, nosso maior amigo. Ele deu a vida por nós. E é interessante pensar que Jesus nos avisou e disse assim: olha, eu vou voltar. Jesus disse isso algumas vezes nas palavras que ele deixou aos seus discípulos e deixou no texto sagrado, consequentemente, deixou para nós. No fim da sua vinda, do seu ministério, depois de morrer na cruz por nós, ressuscitar ao terceiro dia, alguns dias depois, Jesus volta aos céus. Jesus volta aos céus. Então, esse Jesus, Salvador, amigo, avisa algo tremendo aos seus discípulos. Um pouco antes de subir aos céus, ele avisa algo tremendo. Um pouco antes, aliás, um pouco antes da cruz, 2 dias antes de ir à cruz, ele reúne os seus discípulos e ele vai ensinar, prevenir, avisar algo extremamente importante para a história e também para o nosso tempo. E é por isso que eu quero convidar você a abrir agora no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 13. Nós vamos ver este aviso de Jesus. Esse Jesus que é o nosso maior amigo. É o nosso maior amigo, nosso Salvador. Esse texto que está em Marcos 13 também nos é apresentado em Mateus 24 e também é apresentado em Lucas 21. E nos outros evangelhos, com algumas pequenas variações, características próprias, mas o conteúdo é o mesmo. Então,
Eu quero que você agora me acompanhe na leitura de Marcos 13, primeiro de 3 a 13 e depois de 20 a 37. Um texto um pouco longo, mas precioso, principalmente para os dias de hoje. Esse texto é conhecido como o Pequeno Apocalipse. Marcos 13, a partir do versículo 3, vai nos dizer assim, 3 a 13. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, ou seja, quem avisa, amigo é, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem a vós para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo falará. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, o filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E agora, do 20 ao 37. Vira a página aí, do 20 ao 37, continuidade do aviso de Jesus aos amigos. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, ou seja, da igreja que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios crentes. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo.
É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vigiai. Bem, saber que Jesus Cristo vai voltar não é uma novidade para a igreja. Nós sabemos que o Filho de Deus está voltando. Desde que Jesus subiu aos céus, depois da ressurreição, alguns dias, ele está no processo de retorno. Quero lembrar você desse texto e de todos os sinais que aqui são apontados. E, como eu disse no início, como título da mensagem, quem avisa, amigo é, a posição do líder, do pastor, deve ser a posição de amigo. Amigo que avisa, amigo que lembra. A Bíblia usa a expressão atalaia, aquele que é o vigia que fica sobre as muralhas da cidade, o atalaia, e fica observando a aproximação do perigo. A figura do atalaia, a figura do amigo que avisa. Quero lembrar dos sinais, para a gente pensar junto de forma rápida, mas precisa e tão importante. A Bíblia fala nos sinais: falsos profetas, cristos que se apresentam como cristos, ministros falsos, evangelho falso tantas vezes, um cristianismo distorcido, tudo isso está previsto aqui. Tem havido no nosso tempo o ressurgimento daquilo que assolava a igreja primitiva. João fala muito nisso, Pedro, Paulo mesmo, né? O gnosticismo. Está havendo também um processo de rejudaização, um retorno. Algumas igrejas estão voltando ao judaísmo depois de terem descoberto o Evangelho, Cristo. Há um grande número de pessoas que vai abandonando a fé verdadeira. O islamismo cresceu assustadoramente. Nós já temos certamente mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que seguem o Islã. O catolicismo tradicional, para que vocês tenham uma ideia, é um pouco maior, talvez, do que 1 bilhão de pessoas. Religiões místicas, espiritualistas, cheias de misticismo, se desenvolvem. Falsos profetas, milhões e milhões. Seitas orientais, milhões. O liberalismo tem destruído, enfraquecido igrejas no primeiro mundo de uma forma assustadora. O sincretismo religioso, ou seja, a misturada das religiões que se dizem cristãs e se utilizam de atitudes, de costumes místicos. Isso aos milhões dentro desse pluralismo tão pregado pela pós-modernidade. O texto também fala das histórias, dos rumores de guerras e das guerras. A história da humanidade, a história conhecida, tem uma estatística que nos mostra que a humanidade viveu, para cada ano de paz, viveu 13 anos de guerra. O ser humano é um ser belicoso, um ser que tem um espírito de guerra, de destruição. Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, já houve bem mais de 300 guerras. 300 guerras, algumas com importância, volumes de vítimas muito grandes, destruição muito grande. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas
foram mortos em guerras ou decorrentes de guerras. Há uma pesquisa feita por um instituto chamado Reshaping International Order Report, que afirma que 50% dos cientistas no mundo, e nós estamos aí falando de mais de 500 mil cientistas, estão voltados para o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de armas de destruição. Os últimos acontecimentos do mundo têm indicado uma certa guinada armamentista das mais variadas ordens, guerra biológica, guerra nuclear, das mais diversas, né? Com relação aos cataclismas, aos terremotos aqui mostrados nesse texto do Pequeno Apocalipse, que nós lemos em Marcos 13, olha só que crescimento, que escalada do número de terremotos. Existe história mais apurada com relação ao registro de terremotos lá desde o final do século XIX. Então, de 1890 a 1930, foram assinalados 8 terremotos acima de 6 na escala Richter. Depois de 1930 a 1960, foram assinalados 18. Depois de 60 a 1979, foram 64. De 1980 a 1996, foram mais de 200, e aí vem crescendo assustadoramente. Tsunamis, terremotos, furacões. No século XX houve mais tsunamis, terremotos e furacões do que em toda a história reconhecida ou conhecida anterior. Um outro ponto que foi tocado nesse texto foi a questão da fome. A questão da fome na humanidade está muito ligada ao egoísmo humano. Está muito ligada à distorção do que realmente importa, a própria maldade e ambição humana. Por exemplo, um avião de guerra e todo o investimento que é feito para construir um avião de guerra daria para comprar e distribuir mais de 500 mil sacos de trigo. Um avião de guerra, dos mais simples. Um míssil de guerra seria capaz de financiar a construção de casas novas para mais de 800 famílias. A fome, ela está assinalada na face da Terra em mais de 50% da população mundial. Fome absoluta ou alimentação insuficiente, fome, ainda que a pessoa subsista. Há estudos que têm mostrado, a gente não sabe o quanto são confiáveis, porque há muitas fake news, né? Mas há estudos que indicam que a fome decorrente da Covid-19 atinge e pode atingir mais de 12 mil pessoas por dia. Mais de 12 mil pessoas por dia estariam morrendo no mundo decorrente da fome provocada pela Covid. O texto que nós lemos aqui no versículo 33, então, ele diz claramente, olha, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Vigiai e orai. Veja o versículo 28 e 29 aqui de Marcos 13, nos diz o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas a volta de Cristo. O versículo 30 desse texto diz que em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí você vai dizer, pastor, mas isso aí foi escrito lá no primeiro século. É verdade. Havia ali previsões que aconteceriam para aquela geração e para a nossa geração. A extensão da previsão profética é
é ao longo da história, até o final dela. Ali, naquele momento daquela previsão, o acontecimento marcante daquela geração seria a destruição de Jerusalém, do templo em Jerusalém. Jerusalém seria completamente destruída. O templo em Jerusalém seria destruído, foi a marca da destruição daquele tempo e daquele momento. E as marcas da destruição têm caminhado na história em um crescente. Versículo 31 aqui diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós sabemos que o céu e a terra são, na nossa visão, absolutamente duráveis, mas as palavras de Jesus, mais do que tudo, não passarão, e estas são palavras de Jesus, e elas se cumprirão. Eu quero convidar você a deixar marcadinho aí com a sua fita o texto de Marcos 13, e vamos dar um pulo lá em 2 Pedro, lá na frente, 2 Pedro 3, versículos 10 a 13. Ok? 2 Pedro 3, versículos 10 a 13. Diz assim: Virá, entretanto, o Senhor como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, ou seja, nós devemos estar sempre prontos para o retorno de Cristo. Versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós, igreja, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. O Senhor tem um cuidado especial com a sua igreja. A igreja que é formada pelos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, pelos que se arrependeram dos seus pecados, creram neste amigo Jesus, tem no seu coração. O Senhor separa a sua igreja e a eles oferece uma nova terra, um novo céu. É importante que nós tenhamos um senso de urgência. As profecias estão aí, estão nos mostrando tudo isso, não é? Tudo isso. Volte lá para Marcos 13, para que a gente vá caminhando aqui para o fim. Marcos 13, versículo 32 de Marcos 13, nos previne. Olha, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Todas as vezes que você ouvir de alguém uma profecia exata, dando data para o fim do mundo, marcando o momento, você pode ter absoluta certeza, isso aí é mentira, é fake news, né? A Bíblia deixa muito clara que só Deus Pai sabe o momento. Mas havia um antigo provérbio romano que dizia o seguinte: viva cada dia como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Um dia você vai acertar. Nós precisamos ter um senso de urgência, um senso de observação, lembrando que Jesus é nosso amigo, que nos ama, e por isso ele é atalaia nas nossas vidas e deixou orientações para que nós seguíssemos e estivéssemos atentos. Vigiai e orai foi a palavra que Jesus deixou ali. Ali, voltando aqui para Marcos 13,
versículo 34, caminhando para o fim, diz assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena: vigie. Olha, o Senhor deu autoridade à igreja, mas o Senhor, como disse esse texto, ele deu também obrigações, deu missão à igreja. Embora a gente observe tudo se desenvolvendo e desenrolando para a conclusão do tempo de Cristo, muitas vezes a igreja não tem vigiado e orado. Ela tem esquecido que o Senhor deu a ela, a igreja, a nós, crentes, poder. Deu poder e deu missão. Esse tempo tem mexido muito comigo no sentido da percepção da urgência do desenvolvimento da missão. Nós estamos muito preocupados com muitas coisas, assim, completamente dedicados, e às vezes na grande maioria, de forma muito honesta, completamente dedicados ao trabalho, completamente dedicados ao estudo, completamente dedicados à construção de um patrimônio. Mas nada disso nós levaremos para a eternidade. E nada disso pode nos levar à eternidade. Nós temos esquecido das prioridades. Nós temos esquecido do essencial. E temos esquecido que Jesus vai voltar. E que os sinais estão presentes. Temos esquecido disso. Eu tenho sentido um senso de urgência. E a verdade é que a Igreja de Cristo está pronta para desempenhar a sua missão, mas muitas vezes não desempenha porque ela não percebe a urgência desse momento. Nós precisamos botar as coisas do céu, as coisas de Deus, a missão honrosa que Deus nos deu em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quero lembrar a você que lá em Atos, vamos abrir ali, Atos 1, versículos 8, 9 e 10, esse texto tão lindo, e a gente não pode esquecer dele. Atos 1, abra aí comigo. Atos 1, versículos 8, 9 e 10, e 11 também, de 8 a 11. Jesus falando à igreja, antes de subir aos céus, dizendo assim: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus deu autoridade para você, para mim. Jesus deu poder para a sua igreja, para que ela fosse testemunha. Isso é urgente. Isso é urgente. O tempo está se esgotando. O dia marcado, não sei. Mas as evidências são tão claras. São tão claras. Ele deu para nós, servos, ele deu atribuições, deu missão. Como nós lemos no início, ali em João 15:8, olha, vocês precisam dar frutos. Nós precisamos dar frutos. Frutos de santidade, frutos de consagração, mas frutos também de testemunho, alcançando pessoas para que elas não sejam pegas pela situação inadvertidamente. E ele ordenou aos líderes, e você é líder na sua família,
com certeza. Pastores são líderes na sua igreja, mas outras pessoas na igreja são líderes também. Ele ordenou aos líderes que os líderes vigiassem e prevenissem. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 13, no início do versículo 17, Hebreus 13, no início do versículo 17, o texto diz assim: olha, obedecei aos vossos guias ou aos vossos líderes, sede submissos para com eles, pois eles velam ou cuidam por vossa alma, como quem deve prestar contas. O Senhor espera que todos aqueles que de alguma forma são liderados por nós, seja pelos pastores, seja pelo papai, pela mamãe, pelo irmão mais velho, todos aqueles que de alguma forma, ou aqueles que lideram de alguma forma, que estão com a possibilidade de, orientados, inspirados e empoderados por Deus, liderar, até aqueles que são seus vizinhos e amigos, liderar no conhecimento do caminho de salvação e de que Jesus vai voltar. O Senhor espera que isso seja feito. Voltando finalmente como o último texto, os últimos textos aqui, veja o que está no versículo 33, lá de Marcos 13, que diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. As recomendações de Deus: vigiar, orar, dar fruto. Dar fruto. E aí, quero fazer um pensamento final. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, que pregação confrontante, incomoda, essa possibilidade. Não é uma possibilidade, é uma certeza. A gente só não sabe quando. É uma certeza. Mas isso não é para assustar, de forma nenhuma. Mas isso é para conscientizar do Jesus, nosso amigo, e amigo avisa. Amigo avisa, amigo lembra, amigo lembra. Nós estamos conscientes disso. Mas e aí, pastor? Como é que deve se proceder? Primeiro eu quero lembrar você que Deus está atento a você. Atento para cuidar de você, atento às suas orações, atento para livrar a sua igreja da grande tribulação. O Senhor está atento, o Senhor é amoroso. Eu quero ler 2 textos cheios da presença e da esperança de Deus aqui. Venha comigo lá para o Velho Testamento, 2 Crônicas. 2 Crônicas, certamente você conhece esse texto, mas ele é tão lindo e ele fala tanto aos nossos corações. 2 Crônicas 7, versículos 11 a 15. Esse momento aqui nos mostra quando Salomão assumiu ali o seu reinado, a construção do templo, né? E o templo tinha o significado da própria presença de Deus no Velho Testamento. Há um momento lindo, com um conselho maravilhoso para sempre para o povo de Deus. Aí, versículos 11 a 15 de 2 Crônicas 7, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, construiu o templo, e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, ele prosperou, efetuou de noite. Apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, a casa de Deus, para a casa de sacrifício. Ainda que eu venha cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam tudo na terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos
e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O Senhor está atento à nossa oração, olhos abertos para cuidar de nós e nos abençoar. É preciso que nós tenhamos o senso de urgência, entendendo que Deus cuida de nós e que nós somos atalaias, nós somos vigilantes para prevenir o mundo de que é tempo de receber Jesus. E fecho essa palavra voltando ao Novo Testamento, em Efésios 5, 14 a 18. Efésios 5, 14 a 18. Abra aí, por favor, sua Bíblia. Ok? Efésios 5, 14 a 18, que nos diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolo, e sim como sábio, cuidando do tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai perceber ou compreender qual a vontade do Senhor. Não fique embriagado com vinho, no qual há discussão, dissolução, mas encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito Santo de Deus. É tempo de remir o tempo, não como tolo, mas como sábio. É tempo de entender que é urgente desempenhar a missão de testemunhar do Evangelho para aqueles que vivem na sua casa, para aqueles que se relacionam com você, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Abra um pequeno grupo na sua casa, a igreja vai apoiar você. Convide seu vizinho, seu amigo, seu parente para um lanche, e ali naquele lanche fale de Jesus, com um relacionamento amigo. As pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir o testemunho da salvação de Jesus. O tempo é este. O tempo é este. Quem avisa, amigo é. Jesus é o nosso maior amigo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus que nós tenhamos intrepidez, tenhamos sabedoria para ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a com alegria desempenhar a missão que o Senhor tão honrosamente deixou para nós, Pai. De dar frutos, de levar o Evangelho, ir e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, Pai. Senhor Deus, o Senhor tem sido bom para nós, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso Brasil, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa aquilo que é justo, Senhor, eu te suplico. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom estar com vocês, que Deus abençoe, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê discernimento para fazer do principal o principal na sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Até logo.